Olá, sejam bem-vindos ao webinar Senac. Meu nome é Fernanda Almada, sou coordenadora de mídias digitais do Senac em Minas. Nesta série de webinars, vamos falar sobre as principais tendências no mundo corporativo para 2018. O que esperar para este ano? Que práticas têm dado certo e precisam continuar? Quais os principais desafios organizacionais? Hoje vamos conversar com os professores do MBA Senac, Ciro Vasques e Daniel Marques, sobre os temas gestão de projetos e gestão financeira e controladoria. Ciro possui MBA em gerenciamento de projetos e cerca de 30 anos de experiência em empresas de grande porte e em consultoria na área de tecnologia da informação. Certificado como profissional em gerenciamento de projetos, é professor nas disciplinas Gestão de Projetos e Análise de Viabilidade e Integração de Projetos. Daniel é economista, mestre em Administração de Empresas e especialista em Gestão de Custos e Controladoria. Atua como palestrante, consultor e empresário e é professor nas disciplinas Análise de Cenários Econômicos, Gestão Financeira, Controladoria Estratégica, entre outras. Sejam bem-vindos. Obrigado. Nós vamos começar nosso bate-papo falando um pouco do contexto atual. A gente está num ambiente de mudanças cada vez mais rápidas, em que a capacidade de visualizar cenários futuros, de elaborar esse planejamento estratégico de uma forma cada vez mais assertiva, se torna fundamental. Daniel, você poderia falar um pouco mais sobre esse tema? Qual que é a importância desse planejamento estratégico, dessa capacidade de visualizar à frente? Sim, com certeza. Primeiramente, olá a todos, cumprimento todos os colegas, professor Ciro, aqui tem muito apreço, Fernanda e todos os espectadores. Né? Fernanda, é fundamental, né? Mas cabe retomarmos um pouco dessa história, como surgiu essa necessidade de fato. Né? A contabilidade tradicional ela foi muito criticada em meados da década de 80 pelos professores de Harvard, ou seja, uma faculdade de peso, né, que tem reflexo no mundo inteiro, o Kaplan, o Norton e o Johnson. E eles foram taxativos em afirmar que os modelos daquela época, tradicionais, da contabilidade, os seus relatórios, não eram suficientes para atenderem às necessidades dos gestores em tomadas de decisões. Né? Isso trouxe uma repercussão muito grande, né? Mas esses mesmos professores, já na década de 90, trouxeram uma alternativa, que foi o Balanced Scorecard, né? O BSC. Veja bem, estamos falando de há mais de 30 anos atrás, né? E nos Estados Unidos. Okay? Pois bem, o Balanced Scorecard, então, eles não fizeram nenhuma descoberta, né? Isso é importante deixar claro, mas eles tiveram a expertise de juntar ferramentas com indicadores tangíveis e intangíveis, né, em um só local, com um só foco, né, que é a estratégia da empresa. Fala-se que o Balanced Scorecard é uma estratégia em ação, não é isso? Então temos indicadores tangíveis e intangíveis, e esses indicadores para acompanharem os objetivos traçados, não muitos, entre 3 a 5 no máximo por perspectiva. E esses objetivos é importante também que eles façam sentido num contexto amplo. Você não pode ter objetivos soltos, né, sem um propósito final para a empresa. Eles têm que fazer parte de uma sequência lógica. Isso é o que chamamos de mapa estratégico. Né? Pois bem, a gente sabe que o futuro se faz agora, né, no presente. E não vamos fazer o futuro no futuro, porque senão nunca chegaremos lá. Na verdade, então é exigível hoje que aos profissionais que não apenas saibam calcular indicadores econômicos ou emitir relatórios técnicos em qualquer área que seja, mas saibam principalmente analisá-los, criticá-los e fazerem sugestões, né, à alta chefia, à alta administração da empresa e até mesmo antever cenários não desejáveis, porque já existem ferramentas hoje através da contabilometria, que o que chamamos, né, quando se aplica a estatística na contabilidade, a contabilometria. Quando a estatística é aplicada na economia, por exemplo, damos-se o nome de econometria, né? Com base, em dados do passado, nós conseguimos projetar um futuro. Lembrando também que existem fatores exógenos, ou seja, que independe da vontade da empresa. Mudanças políticas, né, no cenário econômico, isso tudo afeta. E esse profissional também tem que ser capacitado a interpretar essas informações que vêm de fora.
porque nem sempre os esforços da empresa interno são suficientes para prosperar no futuro. Então, hoje é fundamental essa capacidade de análise crítica dos funcionários. Sempre trazendo ferramentas como o próprio BSC, né, que você acabou de citar, Sim. E inclusive exigindo essa capacidade de análise crítica dos profissionais, né, diante dessas mudanças aí cada vez mais aceleradas. Na gestão de projetos, acaba que o planejamento também é fundamental, né? E inclusive tem surgido novas metodologias para projetos ágeis, nas quais não só o planejamento, mas também a gestão de todo o projeto precisam de uma nova abordagem. Ciro, queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância desse assunto na atualidade. Muito obrigado, Fernanda. Também, bom dia, professor Daniel. Também muito apreço a todos os espectadores. De fato, né, os ciclos de vida hoje das empresas, né, estão cada vez mais curtos, né, os ciclos de vida dos projetos e dos produtos, né, e faz com que a complexidade aumenta demais e o aumento também do volume dos projetos, né, e o que acontece nesse sentido é que a assertividade em relação à estratégia da empresa, muito bem colocado pelo professor Daniel, faz com que os seus projetos consigam buscar aí atender o valor do que é procurado de fato pela empresa, né, e pelo mercado. Acontece que o planejamento é a chave para isso tudo. Né? Planejar é uma arte, sem dúvida nenhuma, né? E é a arte de prever o futuro. Né? Só que dentro da gestão de projetos, né, do gerenciamento de projetos hoje em dia, e na atualidade, o que acontece? Existem algumas abordagens diferentes para determinados nichos da empresa e de atuação dos seus produtos no mercado, do apelo do mercado, e como está sendo feito esse planejamento. Então, nós temos aí uma abordagem hoje, que é a abordagem que é a tradicional, é a abordagem que é chamada preditiva, onde é conhecido claramente o produto a qual vai se entregar, né? Alinhado muitas vezes e se espera isso, né? Alinhado a um mapa estratégico, consegue dentro do início do ciclo de vida do projeto já pensar em como fazer todo o planejamento para a entrega daqueles produtos e entrega de valor para a empresa, né? O que acontece? Dentro desse modelo preditivo, dessa metodologia preditiva, que é a tradicional, as mudanças elas são mais controladas, vamos assim dizer. Então não consegue ter uma velocidade em relação a alguma movimentação diferente no mercado. O que acontece em outra via, né, são o foco dessas novas metodologias, né? Então nós podemos descrever metodologias ágeis, né? A Scrum, por exemplo, a Kanban, a Lean, né? Todas elas têm exatamente também o seu nível de planejamento, só que são planejamentos curtos. Por que curtos? Porque eles conseguem rapidamente se movimentar e reagir a essas mudanças que hoje nós sabemos que com a dinâmica do mercado precisa para atender às suas necessidades e criar valor também para as empresas e dar o resultado dos seus projetos, né, para os seus projetos. Mas, em suma, é o seguinte, planejar é preciso, sempre. Né? Não se pode deixar de planejar, mesmo sabendo de antemão ou tendo uma previsibilidade muito grande antes, né, sabendo que nós vamos atingir e aonde nós vamos atingir, como mesmo não tendo muita clareza, mesmo assim planejar. Só que algumas abordagens planejam antes tudo e outras pequenos pedaços, vamos assim dizer, entregando valores ao longo do tempo e reagindo à mudança do mercado. Essas metodologias que você acabou de citar, né, você poderia talvez falar de forma breve assim, um pouquinho sobre pelo menos uma delas, né, para explicar para as pessoas que estão nos assistindo aí essas diferenças, né, que você já citou aí, da questão de controlar o que é possível, de mudanças mais rápidas, né, em outras abordagens. Poderia explorar um pouco mais esse assunto? O que acontece, né, essas novas metodologias ágeis, né, elas vieram para ficar. Já não é uma tendência, é uma realidade. Claro que a tendência cada vez mais, e a gente vê isso em pesquisas, né, recentes, é que
elas ajudam cada vez mais esse dinamismo no mercado, né? Que a gente vê que as empresas precisam responder rápido sobre as mudanças, né? Então, a que é mais utilizada hoje em dia, e a gente vê isso bastante em pesquisas, né, é a Scrum, que é a Scrum exatamente vem e se adapta muito em ciclos pequenos, né, essa mudança. Então, ele faz um planejamento, depois ele corre todo o seu planejamento em um ciclo de 2 a 4 semanas, né, tem reuniões aí para chamada rápidas, né, para saber se o produto que está sendo entregue está sendo valioso, né? Uma característica muito importante nesse sentido é a proximidade dos stakeholders, né, das pessoas interessadas, dos clientes interessados, e está sempre nesse dinamismo. E deixando muito claro que a equipe é autogerenciável, então se dá um plano para que ela execute, né, conhecido como sprints, né, e elas executam e entregam aquele valor. O interessante é que com esses tiros curtos que existem na Scrum, né, que ela vai entregando valor já no primeiro ciclo do seu gerenciamento do projeto, né, e assim sucessivamente e incrementalmente, né, então vai se ligando. Então hoje, como a grande meta, vamos assim entender, a Scrum é uma das mais usadas de fato, né, e implementadas. Muito bem colocado, professor. Além de novas ferramentas e metodologias, os novos tempos também exigem novas habilidades dos profissionais. Na gestão de projetos, por exemplo, acredito que também na gestão financeira, a inteligência emocional tem sido cada vez mais demandada, principalmente dos novos gestores. Vou continuar com uma nova pergunta para você, Ciro, mas fique à vontade, Daniel, para complementar. Qual a sua opinião a respeito dessa habilidade e se ela pode ser um diferencial para os profissionais ao longo deste ano? A inteligência emocional, né? Exatamente. O que acontece, né? Eu particularmente acredito muito que essa é uma grande chave dentro da gestão de pessoas, né? É a inteligência emocional. Sabemos que tem outras habilidades, existem outras habilidades, muito importantes também, comunicação, negociação, né? Mas a inteligência emocional acima de tudo, a que mais se destaca. Por quê? Porque nós vemos hoje que o gestor de projeto, né, ele cada vez mais está dentro do ambiente com inúmeros conhecimentos que ele tem que tratar, de habilidades e de vários níveis também, né? Tanto no modelo tradicional quanto já no modelo ágeis, adaptativos, né? As equipes, principalmente nos modelos adaptativos, as equipes são autogerenciáveis, né? Então, foge um pouco daquela parcela e a tradição que vem do chefe, que ele só vem da linha de comando para passar as atividades para a sua equipe. Na realidade, não. Hoje, é mais um modelo de líder-servidor, né? É um gestor colaborativo que ele vai cada vez mais aproveitar e buscar de cada profissional o que ele tem de melhor e deixar que essas equipes autogerenciáveis de fato se organizem, né, e entreguem o produto de valor. A ideia é sempre colaborar em relação a isso. Então, uma das questões dentro do conhecimento que nós temos a ver, não só habilidades de conhecimentos e técnicas, né, de uso de ferramentas, como conhecimento de gestão de negócio, que é muito, muito importante, também vai muito ao encontro do que o professor Daniel comentou sobre a questão de negócio, o entendimento. Não é só a empresa, né, que tem que buscar esse entendimento. Internamente, seus profissionais têm também que buscar. E a gestão de projeto é muito importante nesse sentido. Seus líderes, gestores, não só conhecer tecnicamente, mas, acima de tudo, saber o que o mapa estratégico está indicando o que fazer, né? Então, o conhecimento de gestão de negócio é muito importante. Agora, na liderança, né, eu destaco, de fato, a inteligência emocional. E para lidar com todas essas questões, e nós sabemos que é da gestão de pessoas, gestão de relações humanas, a inteligência emocional é um destaque. Eu concordo plenamente, professor Ciro. Inclusive, que percebemos até em projetos que não têm sucesso,
né, é porque não houve a participação efetiva do líder, atuando como de fato líder. Né? Eu costumo falar muito, inclusive com meus alunos, que problemas todos temos, né? Mas reparem, a maioria dos problemas, se não dizer todos os problemas, estão envolvendo pessoas. Os problemas se chamam pessoas, seja no trabalho, seja em casa, seja no ambiente social, todos os problemas que temos têm pessoas envolvidas. Né? E essa é a diferença gigantesca e gritante de um bom líder. Ele é líder porque ele é capaz de lidar com pessoas, sim, de gerir pessoas. Tá? Eu acho que essa é uma grande chave, de fato, para o sucesso de qualquer projeto e um plano colocado na empresa. Dentro das minhas aulas, não te interrompendo, Fernanda, só complementando também, eu costumo dizer que tem 3 características fundamentais, né? Que eu chamo até de pilares. Uma, de fato, a primeira, é o conhecimento e a habilidade. Então, é o conhecimento da área de negócio, conhecimento de técnico, conhecimento de ferramentas e a habilidade para implementar usando essas ferramentas. Então, esse é o primeiro ponto, né? O primeiro tripé, vamos assim dizer, o pilar. Né? O segundo é o desempenho. Nada cabe se você tem conhecimento e habilidade, se você não tem o desempenho para aquilo, se você não consegue aplicar e ter realmente a busca do que se procura, né? Que é o valor e a riqueza que a empresa precisa. Né? É isso que os gestores lá de cima, quando se fala em mapa estratégico, e é um guarda-chuva que é de cima para baixo, todos têm que estar alinhados. Então, o desempenho vai mostrar que você é capaz disso. E finalizando, o último pilar é exatamente a gestão de pessoas. Então, fechando essas 3 principais características, claro que nós temos muitas outras, né? Inúmeras por sinal, né? Fecha todo um modelo, né? desse profissional que se busca e é completo para gerenciamento do projeto. Bom? Excelente. Eu queria trazer um dado de uma pesquisa muito interessante da PwC, um dos resultados, né, que eles trouxeram em vários procedimentos financeiros. Essa para você, Daniel. A automação e melhoria de processos podem reduzir o tempo e os custos em um percentual que varia de 35% a 46%. De que forma que esses 2 aspectos vão influenciar a gestão financeira e controladoria? Quais são os principais benefícios dessa automação e melhoria de processos? Essa pesquisa feita agora é muito interessante, de fato, pela PricewaterhouseCoopers, nos Estados Unidos, obviamente. Elas mensuraram, inclusive, que a maioria dos gestores gastam menos de 1/4 do seu tempo em planejamento. É muito pouco. E as empresas, por outro lado, estão dispostas a pagarem salários até mesmo 25% a mais, né, superior ao mercado, para aqueles profissionais qualificados em exercer o planejamento. E aí, então, cabe ao profissional achar um tempo para planejar. Né? Eu costumo dizer muito para alguns empresários, eu presto consultoria, né? Enquanto você está preocupado em operacionalizar a sua empresa, colocar a mão na massa, quem está preocupado em pensar fazer a sua empresa prosperar, né? Em fazer a empresa crescer? Então, não tenho tempo. Mas vejamos, nesse ramo, temos diversas ferramentas tecnológicas que dispõem ganho de tempo. Obviamente, isso cabe um certo investimento, né? Alguns nem tanto. Né? A gente tem mania de falar, vai investir em tecnologia, vai custar muito caro. Não. Algumas ferramentas são baratas e se recuperam muito rápido, inclusive. Né? Pois bem, então, por exemplo, a gente estava falando de algumas ferramentas no operacional, no dia a dia das rotinas financeiras do gestor, temos diversas, como conciliação bancária. Né? Ainda existem empresários que disponibilizam um funcionário por conta para ficar fazendo conciliação de cartão. Né? Bate ou não bate das transações que foram passadas ali no caixa. De fato, isso é importante porque ocorrem erros, sim, das operadoras de cartão. Você, às vezes, passa um cartão e ele não cai na sua conta corrente. Mas já existem sistemas de informática que fazem esse cruzamento automático. Ela entra no seu ERP, faz a conciliação junto com a sua máquina e a sua conta bancária, para ver se já está tudo redondinho, e se não tiver, ela te acusa. Né?
A própria análise de crédito, né? Hoje em dia, as ferramentas que temos já falam, inclusive, qual é a taxa de retenção para cada CPF. Por exemplo, às vezes você vai fazer um financiamento numa determinada loja, né? Vai adquirir um bem, em questão de segundos, o sistema já fala, vai cobrar-se a taxa, por exemplo, para a Fernanda, de 10% de retenção. Para o Daniel, pode se cobrar 9%. Né? Eles já entram na sua conta bancária, fazem um cálculo de quantos anos você tem, as suas dívidas junto ao Banco Central, enfim, né? De forma ágil. Agora, vale frisar um ponto muito importante, sabe, Fernanda? Muitas pessoas ficam preocupadas, assim, novas tecnologias, vai gerar desemprego. Não, pera lá, não é assim. Né? Se pararmos para pensar, muitas das profissões que hoje existem não existiam há 10 anos atrás. E essas, algumas que não existiam há 10 anos atrás, não existem mais hoje. E o mesmo vai ocorrer daqui 10 anos para frente. Né? Muitas profissões hoje, é fato, não existirão daqui 10 anos. Né? Então, cabem aos profissionais se qualificarem cada vez mais. Então, ok, as empresas vão investir em tecnologia, gastando tempo, dinheiro e tudo isso. E aos profissionais cabe também um investimento para se qualificarem. Né? Na macroeconomia, isso acontece através de realocação de fatores. Por isso que não existe esse tipo de desemprego na macroeconomia, mas sim realocação de fatores. Antes, elas olham como um todo. Né? Na microeconomia, sim, vai existir o desemprego ali na determinada região. O João perdeu o emprego dele. Mas a macro, olha, não interessa o João. Deixou de existir uma vaga, por exemplo, de caixa de banco, e agora já existem mais 3 vagas de programador de caixas eletrônicos de banco. É isso que deve se observar e atentar. Muito bem. Até aproveitando que você já trouxe o assunto carreira, né, que é um dos nossos temas hoje, uma das nossas perguntas. Né? A gente tem que aproveitar nosso tempo está se encerrando, mas eu acho que é um assunto muito importante para a gente falar dos controllers, por exemplo, né? Que as empresas estão aproveitando profissionais, inclusive formados em outras áreas. Né? Você poderia falar um pouco sobre esse tema? Com certeza. Os controllers, eles surgiram muito alinhados com aquela percepção lá do Kaplan, né? E vejamos, tudo evolui, né? Estamos falando de evoluções constantes aqui, né? Tudo na vida evolui. Então, por que não a contabilidade evoluir também? Né? E a atividade da controladoria veio como uma evolução natural dessa contabilidade tradicional. Ok? Mas a gente tem que tomar alguns cuidados quando fala do controller no Brasil. A cultura de controller veio para o Brasil através das multinacionais norte-americanas. Okay? E lá é comum, sim, que o contador exerça o papel, de fato, de efetuar os relatórios contábeis e também de exercer o papel de controller. Tá? Inclusive, isso é até demonstrado em uma pesquisa científica feita que estudou quais são as funções do controller nos Estados Unidos, Brasil e Alemanha. Deram diversas divergências. Inclusive, a teoria não batia com a prática, mas todas elas, 2 pontos, um rol gigantesco de funções, 2 pontos foram fundamentais, que era o planejamento, já muito bem elucidado pelo professor Ciro, e o acompanhamento dos indicadores para se obter aqui o que foi planejado. Né? Pois bem, então, lá nos Estados Unidos, a burocracia é muito menor que no Brasil. Lá, de fato, os contadores possuem um certo tempo disponível para efetuar os relatórios contábeis e efetuar os planejamentos da empresa e os acompanhamentos dos indicadores. No Brasil, não. A nossa burocracia é muito grande. Né? Então, os contadores ficam por conta de atenderem o fisco, obrigações legais, os NSPEDs da vida que tem por aí. E se não deixar de cumprir, inclusive, as multas são gigantescas. Tá? Então, é muito atordoado o trabalho. Eles não têm tempo nem de acompanhar as novidades que surgem na própria legislação. E com isso, com essa lacuna que se abriu, pela carência dos contadores ocuparem um cargo que de fato eram seus, originalmente, né? Outros profissionais de outras áreas, administradores, economistas, eu já vi até turismólogo, inclusive, né? Com uma boa capacidade de administração, engenheiros, né? Ocuparem o cargo e a função de controller nas empresas.
Mas cabe a estes profissionais saberem analisar os relatórios contábeis. É de lá que eles tirarão as informações e farão novos relatórios. Daí vem a importância de extrapolar, de ser crítico. Relatórios esses gerenciais, porque muitos, inclusive, dos relatórios contábeis não retratam muito bem a realidade da empresa. Então é necessários alguns ajustes gerenciais para que esses relatórios, sim, atendam às necessidades dos gestores. Então, nessa lacuna, finalmente, entram esses novos profissionais para aproveitar esse mercado de trabalho muito próspero, inclusive, professor. Essa é uma excelente dica para profissionais que têm interesse na área, às vezes têm uma formação diferente, mas eles podem saber que eles têm condições, né, de assumir uma função diferente. Para fechar o nosso bate-papo de hoje, eu queria trazer um dado de uma outra pesquisa do PMI. Essa pergunta para você, Ciro. A pesquisa revelou que empresas globais perderam 97 milhões devido à gestão ineficaz de projetos em 2016. Como que as metodologias, essas novas metodologias, podem ajudar a minimizar essas perdas? De fato, essa é uma pesquisa um relatório anual do PMI, né, que trouxe exatamente esse número, né, de perdas de 97 milhões de dólares a cada 1 bilhão de dólares investidos. Tá? O que acontece? Essa pesquisa, ela também traz esse relatório, mesmo trazendo esses números de perdas, né, ele te dá, numa leitura dele, né, te traz um otimismo também em relação a isso, né, porque depois de mais de 5 anos de pesquisa, agora que está sinalizando melhor que as empresas, aplicando seus projetos, estão conseguindo atingir os seus objetivos, né, e dentro do custo previsto, o orçamento, e dentro do prazo, né. Mas isso se vale por alguns fatores, né. O primeiro, né, conseguir essa recuperação e atender a as atividades que existem, né, dos projetos, né, o primeiro fator é exatamente o talento, né, o investimento no pessoal, né, que as empresas investindo na sua capacidade de conhecimento e habilidades conseguem fazer recuperações nesse sentido. Outra questão é benefícios, né? O próprio PMBOK agora, né, dentro da 6ª edição que foi lançado, ele enfatiza muito sobre a questão de benefício. O que acontece? Os projetos atingem os seus objetivos dentro do prazo e cronograma, só que não tem a percepção do benefício de fato, o que se procura com a implementação do projeto. Então, a questão do benefício é muito importante se buscar isso, entender que não é só basta fazer projeto dentro do custo e prazo e não entregar o valor adequado e o benefício que se espera para o mercado. Outra questão é a questão chamado de PMO estratégico, né, que é o escritório de projeto estratégico, aquele que é extremamente ligado com a gestão, alta gestão do projeto, onde vai estar alinhado ao mapa estratégico. Nada mais justo do que se pensar em toda a estratégia de abordagem daquela empresa para o mercado, né, e isso derivar através do seu PMO corporativo, né, estratégico, derivar isso para os seus projetos e toda a sua equipe, todos estarem atendendo a estratégia da empresa. O outro ponto que é muito importante é a participação sempre do patrocinador. Né? Sabemos que existem essas pesquisas muito grandes que os patrocinadores que estão próximos aos projetos tendem a ter mais e melhores resultados para a sua empresa. Né? E por último, finalizando, ágil, exatamente a questão ágil. Então a implementação de metodologias ágeis estão promovendo e melhorando toda essa questão que é tratada pelo relatório sobre as perdas, né? Mas, resumindo, o que acontece, não existe um único fator, né, que fala assim, você é assertivo em mexer numa única pedra dentro da empresa e ela vai ser capaz de você não ter perdas suficientes ou não trazer o resultado. Não, é uma soma desses fatores que eu coloquei, né,
que consegue, de fato, minimizar essas perdas que hoje o relatório enfatiza bastante. Né? Excelente. Eu acho que O relatório é o Pulse of the Profession. Né? Ele é anual, né? Pelo Instituto PMI, né? E é uma pesquisa que ele, com gestores de projetos, programas de portfólios, e esse último foi para mais de 3.500 profissionais de todo o mundo. Por isso que é importante sempre a gente estar visitando esse relatório para ter essas tendências e esses resultados que tiveram para projetar o futuro que a gente quer. Né? Excelente, pegando o último ponto, né, que você trouxe, a agilidade é a palavra-chave aí para os novos tempos, né? Exatamente. Obrigada pela participação, professor Ciro, Daniel. Obrigada a todos que nos assistiram. Continuamos amanhã nossa programação com o último webinar dessa série, trazendo os temas gestão gastronômica e hoteleira. Aguardamos você.